Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. O pastor Daniel disse que eu posso ficar aqui até de madrugada porque vamos ter uma vigília. Então, os irmãos que não avisaram em casa, já pode ligar aí avisando. Tá bom? Meus amados, não tenho nada a acrescentar ao currículo apresentado. Apenas que, pela graça de Deus, pastoreio aquela igreja ali na Itaigara. E quero aproveitar, inclusive, no momento, e vai chegar o convite oficial, mas já quero convidá-los extraoficialmente para estar conosco ali nos dias 6 a 8 de outubro. Olha que eu estou falando com muita antecedência, viu? Para depois não dizer que eu não avisei, que não teve tempo para organizar, que não teve tempo para alocar os carros, os ônibus. Pois é. Dia 6 a 8 de outubro, nós seremos ali na conferência 25º ano da Igreja Batista no Itaigara. E nesse momento, inclusive, no dia 6, o pregador intergaláctico será o pastor Daniel, tá bom? O conferencista. Ele estará ali no dia 6 pregando na abertura da conferência de aniversário da igreja. E eu espero contar com a presença dos irmãos. 25 anos aquela igreja na comunidade, e estamos caminhando há apenas 6 anos. É muito pouco comparado com a história da igreja, né? Eu estou lá há 6 anos. Então eu peguei o bonde andando, mas eu espero em Deus que ele não deixe descarrilhar, né? Que o Senhor continue guiando e conduzindo. Amados, quero também deixar aqui o abraço e as confraternizações, né? Da igreja, da congregação, da igreja ali, Batista Itaigara, a igreja aqui também, Batista da Graça. Esperamos em Cristo que esta comunhão e esta amizade esteja cada vez mais próxima e caminharmos juntos para a glória de Deus. Meus amados, quero então convidá-los a abrir a Escritura na segunda carta de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Capítulo de número 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3. A partir do verso de número 8. E vamos ler do verso 8 até o final do capítulo, que é no verso de número 18. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém se perca, antes que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, queimando, se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz com Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, por causa da sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão,
Guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus amados, quando o pastor Daniel me convidou para ministrar a palavra hoje à noite, eu pensei, ou orei ao Senhor sobre o que deveria falar. Normalmente, pregadores, pastores, preferem quando vem um tema já pronto, né? De preferência, o texto do capítulo, versículo, tudo certinho. A gente só tem o trabalho de fazer exegese e pregar. Mas ele falou, não, fique à vontade. Esse fique à vontade é pior, irmão, porque aí você tem que orar muito para o Senhor. 66 livros, é muita coisa. Onde é que está a mensagem? Mas como nós temos refletido ali na Batista da Igara, desde o ano passado, com relação à vida cristã, ao caminhar diário dos fiéis do Senhor, nós temos meditado de maneira contínua com relação a como nós devemos ser diante do Senhor. Esse texto já há muito tempo, ele martela no meu coração, e eu aguardo ainda a oportunidade, ou o momento em que eu chegarei, logo chegarei nesse momento, de expor ali na igreja também, este capítulo 3. Porque aqui, o apóstolo Pedro, continuando, ou melhor, outra vez falando com os irmãos, e aqui ele está escrevendo não para uma cidade específica, irmãos. Pedro não está mandando uma carta para uma igreja específica. Não é como Paulo escreveu aos Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses. Pedro está escrevendo aos irmãos dispersos pela Ásia, Galácia, Bitínia, irmãos que foram expulsos de casa devido à perseguição e que agora estão espalhados. E esses irmãos espalhados, eles continuam ainda lutando pela fé, batalhando pela fé, nos lugares onde eles estão. É bom que nós lembrarmos que o cristianismo, a igreja, no seu princípio, a igreja do Senhor, nos primeiros dias, no período apostólico, sofria uma perseguição contínua de judeus, de gentios e do próprio Império Romano. Então, havia uma opressão sobre a igreja muito grande. Pedro, Paulo, Judas, Tiago, todos eles estão escrevendo cartas aos irmãos para que os irmãos sejam fortalecidos e não venham a desanimar diante dessas perseguições. Sendo assim, Pedro também está escrevendo aos irmãos, e esta é a segunda carta. Note no capítulo 3 mesmo, verso 1, ele diz, irmãos, outra vez estou vos escrevendo, e isso para que vocês sejam despertados, para que a mente de vocês seja despertada. É a segunda vez que eu escrevo a vocês, é a segunda vez que eu venho falar com vocês. O apóstolo Pedro está preocupado com a fé ou com a firmeza dos irmãos que não podem estar em Jerusalém, que não podem estar, não tem um apóstolo que esteja próximo deles, naqueles primeiros dias, nos primeiros momentos de perseguição. Eles são novos na fé. E um novo na fé, um recém-convertido, ele está ainda meio que mal abalizado com relação à sua fé. Por isso, os apóstolos têm uma preocupação em acompanhá-los, em escrever para eles. Então Pedro está escrevendo para esta igreja, uma igreja de irmãos espalhados por vários lugares, para que eles sejam fortalecidos. E uma das questões que Pedro levanta, e aqui o capítulo 3 vai falar sobre o retorno do Senhor, a volta do Senhor, basicamente, mas Pedro diz, olha, vocês vão passar por alguns problemas antes da vinda do Senhor. Na verdade, vocês vão ter sérios problemas antes da vinda do Senhor. O Senhor vem, como foi lido aqui o Salmo de número 24. Obrigado, meu irmão. A memória de vez em quando falha. Salmo de número 24. O Senhor da glória, o Rei da glória, que os portais são abertos para a sua entrada. Ali, o cântico é um cântico profético com relação à própria entrada de Cristo na sua glorificação. Mas o retorno de Cristo é tão aguardado quanto aqueles que o viram ir pela primeira vez. Essa é a fala, inclusive, dos anjos, ali em Atos capítulo 1. A expectativa da vinda do Senhor. Irmãos, um dos problemas com relação à expectativa para a vinda do Senhor
é o tempo, a demora. Quanto mais o tempo passa, mais parece que a nossa fé, talvez, quem sabe, seja vã. No coração de muitos começa a surgir a dúvida e dizer: mas será? Será que realmente ele vem? Ora, lembra dos discípulos voltando para Emaús? É o terceiro dia. Ele disse que era o Messias, ele falou que seria o Salvador, é o terceiro dia. Lembra Pedro chamando os outros para ir pescar? Acabou, gente, foi um sonho, ele não vem mais. Lembra daquela reunião à beira da fogueira, em que Jesus chama os discípulos que estão pescando para fortalecê-los? É Jesus indo em busca dos discípulos lá no caminho de Emaús para fortalecê-los. É Jesus mandando as mulheres que viram ele ressurreto falar com os irmãos: falem com eles que eu vou encontrá-los. Porque o tempo, irmãos, porque a distância, porque essa ausência, entre aspas, mina a nossa fé. Pedro sabe disso. E Pedro sabe que quanto mais a perseguição aperta, e quanto mais a nossa fé é testada, mais nós pensamos sobre a razão dela e se realmente vale a pena continuar. Se realmente nós estamos dispostos a perder tudo. Pelo quê? Pelo que eu estou dando a minha vida? Por quem eu estou entregando a minha vida? Por quem eu estou abrindo mão da minha carreira, do meu futuro? Por quem? Pastores e missionários muitas vezes foram questionados. E quantas vezes missionários no campo de missão diziam: Senhor, é isso mesmo, Senhor? Diante das perseguições, das lutas. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, William Carey, o primeiro dos missionários a fazer missão transcultural, a ser enviado pela igreja, a igreja congregacional ali americana, ficou aproximadamente 3 anos e meio sem uma única pessoa confessar a Cristo diante das suas pregações. 3 anos e meio, irmãos. Uma única pessoa, ninguém dava ouvidos a ele. E no diário dele está escrito que ele chegou a balançar. A dona Irã Judson, quando a sua primeira esposa morre, quando seus 3 filhos morrem, quando ele está naquela situação, ele repensa: por que eu estou aqui? Senhor, foi o Senhor mesmo que me chamou? Pedro sabe que esses irmãos que estão ouvindo, que estão recebendo esta carta, estão em situação de perseguição, de muitas vezes ser ignorado até pela própria família, de ser perseguido, de ser humilhado. Ele sabe disso. E ele sabe que esses irmãos ainda são muito novos com relação à fé. Então ele diz: irmãos, eu sei que surgirão falsos profetas, homens que minarão a fé de vocês, que dirão a vocês: cadê Jesus? Você não falou que Jesus vinha? Os pais já morreram e desde a época deles se fala que Jesus vai voltar. Cadê ele? Cadê o seu Jesus? Cadê o seu Messias, que disse que vinha? Vem quando? Ora, desde que meus tataravós morreram, eu ouvia eles falarem: Jesus vem, olha, Jesus está voltando. Está voltando para onde? Para quando? Quando é isso? E Pedro diz: não tenham isso como algo surpreendente, porque infelizmente muitos virão e dirão: o seu Jesus está tardando, ele demora. Então ele começa a consolar os irmãos no verso número 8, e começa a mostrar a eles a razão dessa fé. Mas amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não tem pressa. Deus não está preso a tempo, às estações. Na verdade, na sua soberania, Ele controla absolutamente tudo dentro do seu tempo. Não há nada apressado, não há nada atrasado,
Não há nada fora do tempo, não há nada antes do tempo, não há nada que esteja fora do seu absoluto controle, tudo dentro do seu plano perfeito e absoluto. Mas para nós que não estamos na eternidade, um dia, um ano, 10 anos, 30 anos, quanto tempo ainda teremos até que o Senhor venha? Não sei. Os sinais começam a se apresentar, sim. No mundo todo começam a se apresentar os sinais. Mas o próprio Senhor Jesus disse, isso é apenas o princípio das dores. A gente não sabe quanto tempo essas dores vão durar. Mas uma coisa a gente sabe. No fim, Ele vem. Ele virá. Quando o Senhor Jesus se apresentou na Galileia, havia uma expectativa pela vinda do Messias. Os profetas haviam anunciado, desde Daniel, Jeremias, Moisés falou que viria um profeta como ele. Deus havia anunciado em Gênesis capítulo 3, verso 15, que levantaria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele foi anunciado, havia uma expectativa. João Batista pergunta, és tu o profeta ou eu devo esperar outro? Os escribas, os fariseus perguntam, fala logo, tu és o Cristo? Mostra para nós. Os discípulos perguntam, Senhor, tu és o Cristo que nós esperamos? Todos estão ansiosos. Mas quando ele é crucificado, e quando o céu se escurece, e quando a terra treme, e quando aqueles movimentos todos acontecem, o centurião, que nem era crente, ele dá testemunho e diz, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Na sua ressurreição, na sua ascensão, há uma promessa. Varões, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, vocês o verão vir da mesma forma. Aquele que prometeu lá em Gênesis e cumpriu cabalmente dentro da história, é o mesmo que repete a promessa e diz, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Mas isso está demorando? Sim. 1000 anos já se passaram. Não, 1000 não, 2000. Para Deus foi 2 dias, segundo Pedro. Pedro está dizendo, o tempo não é um problema. O problema está em vocês olharem para o lugar certo. Primeiro lugar, primeira questão que vocês devem entender como lidar com o tempo. Verso de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente ou longânimo, em outras versões, e não quer que ninguém se perca, mas que venham a se arrepender. Não é demora, não é atraso, não é porque Deus quer que a gente sofra um pouquinho mais, é longanimidade, misericórdia. É o Senhor juntando o seu povo, é o Senhor arrebanhando as suas ovelhas, buscando as suas ovelhas, é o Senhor trazendo o seu povo para dentro do seu aprisco e guardando, e vai buscar mais um, e vai mais um, e mais um, até que se complete, como está escrito em Apocalipse, capítulo 16, até que se complete o número, até que se complete eles, até que todos eles sejam selados, o selo de propriedade de Deus, até que todos sejam guardados. Quanto tempo? Não importa, Deus é longânimo, entenda isso, irmãos, é longanimidade, é misericórdia, é a misericórdia do Senhor, que se renova, ou que renova cada manhã, que me alcançou, porque se o Senhor Deus, se o Senhor Jesus, ouvisse a oração do apóstolo Paulo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e voltasse naquele período, eu não estaria aqui falando com os irmãos. Se o Senhor Jesus voltasse antes, por qualquer motivo, mas Ele tem os seus, até o fim, até o último dia, e Ele recolherá os seus, é longanimidade. Então não olhe para a demora, não olhe para esse tempo que estamos aguardando, como se Deus, Senhor, não aguento mais, volta logo. Sim, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não é nós apressarmos, precisamos esperá-lo com ansiedade. Sim, Pedro vai dizer isso mais tarde,
que precisamos ter ansiedade pelo retorno do Senhor. Mas nós não podemos nos desesperar. Ansiosidade, essa ansiosidade aqui é saudável, tá? Dessa aqui você não precisa de tratamento, não. Esta ansiedade da vinda do Senhor, da volta do Senhor, novos céus, nova terra, o reino de Deus, aguardamos isso com ansiedade. Mas isso não pode se tornar desespero, como se nós não tivéssemos sabendo que Ele não está retardando, Ele está sendo longânimo. E mais, versos número 10 e 11. O Senhor Jesus continua a nos mostrar: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual o céu passará com grande estrondo e os elementos, queimando, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas são assim destruídas, que tipo de pessoas nós devemos ser? Eu quero dar uma pausa aqui. Tudo que nós conhecemos, como nós conhecemos, passará. Tudo, irmãos. Tudo que você conhece hoje, do jeito que você conhece hoje, da maneira como você vê hoje, vai passar. Nada aqui é eterno. Absolutamente nada. Ao contrário do que muitos biólogos dizem, que a Terra se renova continuamente e nunca vai acabar esse sistema, porque é um sistema perfeito de renovação. Não. O Senhor Jesus disse que vai acabar. Virá o dia em que encerrará. Acabará. Será queimada pelo fogo. Quando isso acontecer, aí então será trazido, como disse Apocalipse, descerá do céu a nova cidade de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo, a nova Jerusalém. Mas até lá que isso aconteça, há uma expectativa de que essas coisas desapareçam, só que será muito rápido. E aqui está, irmãos, uma exortação que não começa com Pedro. É uma exortação que vem do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versos 42 ao 44. Se você quiser até o 51, Jesus exorta os seus discípulos a que eles estejam vigilantes. Mantenham-se vigilantes. Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Pense numa coisa: se o pai de família soubesse a que horas o ladrão vai à sua casa, ele se prepararia e não deixaria roubá-la. Assim também, se um homem sai, viaja, vai para outro lugar e não avisa aos seus empregados, e de repente eles pensam que esse homem vai demorar muito, e eles então não se preparam, e de repente ele volta e os pega de surpresa, não sejam surpreendidos, porque aquele dia virá como um ladrão. Paulo diz a mesma coisa, só que em outras palavras, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. O Senhor virá como um ladrão na noite. O Senhor Jesus virá quando ninguém o espera. Lembra da parábola das virgens? As virgens estão aguardando, mas todas elas dormem. Todas. Todas. Não apenas as loucas. Todas dormem. Nós podemos até, irmãos, nos cansar. É possível que muitos de nós cansem. É possível que muitos de nós comecem a pensar que o tempo realmente está muito longo. Está demorando demais. É possível que muitos de nós talvez já esteja perdendo o ânimo, aquela mesma energia, aquela vontade de continuar servindo, a disposição de ir além, de buscar outros. A irmã Nelene estava falando aqui da missão, da campanha estadual, né? Nacional. Pois é, da campanha nacional, do incentivo a continuar buscando os perdidos, pregando o Evangelho, porque é pela pregação do Evangelho que os do Senhor virão, que as ovelhas do Senhor virão, é pregando o Evangelho. Talvez assim, diante de tudo isso, a gente pense: meu Deus, não, cansei, Senhor, olha, que o Senhor venha, porque não há mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que falar, não dá mais, Senhor, cansei. Mas a exortação do Senhor não é para que a gente canse, é para que, ao ouvir as exortações, ao ouvir o Evangelho, nos lembremos
que bem-aventurado será o servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Assim como? Trabalhando, servindo a Ele. Mas, Senhor, e se o Senhor vier amanhã? Não importa. Se o Senhor vier daqui a 100 anos, 10 anos, 30 anos, não importa, irmãos. Não importa quando o Senhor virá. Essa, inclusive, foi a resposta que Ele deu aos discípulos. Senhor, nos fala quando o Senhor virá e quando será o tempo. A vocês não cabem saber os tempos e as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder. Fiquem, aguardem, sirvam, trabalhem. Essa é a função de vocês. Nós não fomos chamados, irmão, para profetizar a vinda de Jesus amanhã, depois de amanhã, escrever, olha, Jesus me revelou que daqui a 5 anos Ele vai voltar. Não, nada disso. O que o Senhor Jesus nos chamou foi para que, independente de quando Ele vier, nos encontre como igreja, servindo a Ele, aguardando a Ele, mesmo cansados, mesmo fadigados. E eu quero abrir um parêntese aqui. Cansaço, irmãos, não é falta de fé. Cansaço não é apostasia. Apostasia é outra coisa. A gente cansa. Nós cansamos. Cansamos do mundo. Você anda na rua, você dá vontade de falar assim, Senhor, me leva, Senhor. Não dá não. Eu não aguento mais andar. Parece que a gente se sente às vezes, irmãos, como Ló na porta de Sodoma e Gomorra. Não entra porque o ambiente lá dentro não dá. Não dá para andar mais lá dentro. Vou ficar na porta. A gente se sente como alguém que não consegue mais conviver, porque o mundo é tenebroso. Mas é nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro, que o Senhor plantou lâmpadas, luzes. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode colocar uma lâmpada debaixo do alqueire. Ela se coloca em cima da casa e ilumina toda a casa. As trevas não suportam a luz. Pode perseguir? Pode. Pode ser ruim? Pode ser difícil? Pode. Mas vamos continuar brilhando, manifestando a graça, manifestando a mensagem daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Cansados sim, mas desistentes não, irmãos. Pedro está exortando os irmãos para que eles, mesmo cansados, lembre-se, o dia do Senhor virá. E aí ele faz uma exortação, e essa exortação é que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Verso número 11. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e em piedade, aguardando e esperando, olha, ansiosamente, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos, ardendo, se desfarão. Aguardando. Quem somos nós agora? Servos do Senhor, cristãos. Que tipo de cristãos, irmãos, nós somos agora? Que pessoas vos convém ser? Agora, observe, Pedro primeiro apresentou os motivos. O Senhor virá, estamos cercados de falsos profetas que estão dizendo, olha, não vem, para com isso, você não precisa ser assim, não precisa de santidade, nada dessas coisas. Olha, tem um evangelho alternativo aqui. Escolha o alternativo, vai nesses meios aqui, é mais fácil, é mais leve, é melhor. Não existe negócio de Jesus, de santidade, de céu, de inferno. Não, que negócio de inferno? Não tem inferno. Primeiro vamos ouvir esses. E depois disso, Pedro disse, e alguns inclusive, vão dizer que ele não vem mais porque está tardando, demorou. Mas, e vocês? E nós? Que cremos e confessamos e pregamos que o Senhor Jesus virá. Quem nós devemos ser? Que tipo de cristão, que tipo de vida nós precisamos ter? Que tipo de caráter precisa ser o nosso? Porque, irmãos, a Escritura não foi deixada para testemunho aos incrédulos.
A Escritura é o testemunho para nós. A palavra de Deus não tem nada a dizer a não ser condenação para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, tem toda a instrução com relação à vida. E tudo aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, que faz em nós inclusive sermos. Se o Espírito de Deus habita em nós, Ele habita em nós para nos fazer, para nos moldar, para nos modelar a imagem de Cristo. Logo, nós precisamos ser, para aqueles que estão fora, perdidos ou salvos, a imagem de Cristo. Que pessoas, irmãos, nós somos? Que comportamento nós temos? Qual tipo de cristão nós temos sido com relação à vida comum? Porque, meus amados, minha mãe dizia uma coisa: a coisa mais fácil do mundo é ser crente na igreja. Quero ver ser crente em casa. Quero ouvir o que os seus vizinhos têm a dizer a seu respeito. Quero ouvir o que o comerciante no qual você compra tem para falar a seu respeito. Quero saber o que as pessoas que não gostam de você têm a dizer a seu respeito. Porque pode ter gente que não gosta da gente. Ah, porque o pastor Davi é muito branco, não gosta de gente branquela assim não, branquela, misericórdia, parece um papel. Ah, porque o pastor Davi fala muito assim, muito rápido, não sei o que, aquele negócio todo. Ah, porque o pastor Davi é muito duro assim nas palavras, fala muita coisa dura, eu não gosto de gente rígida demais também não. Ok. Mas se ele não falar, eu não gosto desse rapaz, desse tal de pastor Davi, porque é um enrolado, não paga ninguém, bate na mulher, chuta o gato, o cachorro, quebrou as coisas dentro de casa, é um homem enrolado, mal educado, não fala com ninguém, nunca deu um bom dia nem pro vizinho, ninguém na rua gosta dele. O pessoal, quando ele chega, sai na porta, todo mundo fecha as portas. Se ninguém falar nada disso de mim, bem, tá ótimo. O meu problema, irmãos, o nosso problema é que muitas vezes o cristianismo, a fé, o evangelho, parece para nós ser alguma coisa somente de domingo, somente de igreja. Não, irmão. O evangelho é uma cosmovisão. Ou seja, tudo em nossa vida é permeada pelo evangelho. Não existe vida secular, irmãos. Não existe secular, não, porque aqui é meu trabalho, lá é a igreja. Não, filho. Cristãos, luzes são luzes. Quando eu era criança, alguém falou para mim assim, eu perguntei, cadê o sol? Não, o sol foi dormir. Amanhã de manhã ele acorda e sai de novo. Aí eu achava o quê? Que de noite desligavam o sol de algum jeito, né? Para ele descansar. E quando era de manhã, ligava de novo. Mas o sol não estava desligado, ele estava apenas iluminando em outro lado do planeta. Nós não temos essa coisa de eu sou crente na igreja, eu sou crente na minha comunidade, mas no trabalho é outra coisa, na minha vida particular é outra coisa, no meu casamento não tem nada a ver com o evangelho, pastor não tem nada a ver com o meu casamento, minha criação de filhos, eu crio meus filhos, tem nada a ver com o negócio de evangelho, pastor vem para cá me dizer como é que eu tenho que criar meus filhos. Então você não entendeu o evangelho. Então nós não entendemos o evangelho. Pedro nos chama a ter uma vida de piedade. Piedade não é pena. Piedade é uma vida de santificação e de um testemunho e de honra a Deus em tudo que se faz. Em tudo. Piedade, irmãos, uma vida piedosa, um homem piedoso, uma mulher piedosa, prega o evangelho muito melhor do que muitas vezes nós, pastores, pregando aqui de púlpito. Uma vida piedosa alcança pessoas perdidas, porque mesmo que elas te odeiem, mas elas não vão poder dizer, não, essa pessoa, assim, eu não gosto dele, mas eu tenho que admitir, o cara é crente. Eu não gosto dele, mas eu tenho que admitir, a vida dele é diferente. Ele se comporta de uma maneira que eu sinto vergonha por mim. Eu não gosto dele, mas assim, em respeito a ele, eu estou aqui vendo um negócio aqui, um vídeo de um negócio proibido, ele chega, eu desligo, porque eu respeito que ele não pode, não gosta, não é um ambiente. Eu estou falando palavrão aqui, mas quando ele chega eu paro de falar porque eu respeito a ele. Não gosto dele, mas eu respeito. A vida piedosa é uma vida que contagia as pessoas ao redor e mostra para elas que o evangelho é muito mais do que uma pregação de domingo no púlpito. O evangelho te carrega o resto da semana todo. O evangelho te muda, o evangelho te transforma, irmãos. Muda completamente nossa maneira de enxergar as coisas. Evangelho. O
evangelho. Que pessoas vos convencer em santo trato, em piedade, temente a Deus. Aí Pedro diz assim, verso 12: aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Deus. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Deus. Você vê que ele coloca aguardando e esperando. No grego as palavras são diferentes, realmente. Aí está, a expressão seria assim, eu estou aguardando uma pessoa, mas eu estou aguardando com muita ansiedade, estou esperando, há uma esperança. Não é só assim, eu estou aguardando para ver se ele vem, não. Eu estou aguardando e eu estou esperando. Ele vem, estou esperando ele. Eu sei que ele virá, então estou esperando. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Não andamos por vista, andamos por fé sim, mas fé, irmãos, não é um salto no escuro. Fé não é uma possibilidade. Fé não é jogar num jogo de azar que talvez você ganhe. Não, isso, fazer essa fezinha pode não, viu? Só se o pastor Daniel está liberando aqui, lá não libera ainda não. Fazer essa fezinha não pode não. Fé é você ter a certeza, Hebreus capítulo 11, verso 1. É a certeza das coisas que se esperam. É a prova. Sabe o que é prova? Isso aqui, ó. Prova, está aqui, ó. É sólido, é concreto. É uma prova. Uma prova concreta do que eu não estou vendo. Mas eu sei que está lá e ele virá. A minha fé concreta está baseada no fato de que Cristo virá outra vez. Concreto. E Pedro então caminha para a conclusão desta carta nos dizendo: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. De novo ele está falando, santificação. Ora, se vocês sabem que Jesus virá, se vocês sabem que não pertence a esse mundo, se vocês sabem que tudo isso vai passar, então, o que é que vocês têm que fazer? Separem-se. Santificação. Se afastem. Afastem-se dos vícios deste mundo. Afastem-se da degeneração deste mundo. Se afastem. Santificação. Sejam irrepreensíveis. Irmão, você sabe o que é ser irrepreensível? É ninguém ter nada para falar contra você por causa do seu mau caráter ou por causa de falhas do seu caráter. Seja irrepreensível. E aí ele continua: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Paulo fala várias vezes aos irmãos para que eles tenham paciência, calma, esperança. Aos Tessalonicenses, Paulo diz: irmãos, não quero que vocês estejam desesperados como os que não têm esperança. Não quero que vocês pensem nos que já foram como aqueles que não têm esperança, porque nós, irmãos, aguardamos a vinda do Senhor. Naquele dia, quando o Senhor vier, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo está escrevendo e dizendo aos irmãos a mesma coisa que Pedro. Não olhem para esse mundo, olhem para a esperança que foi colocada diante de vocês. Olhem para Jesus, autor e consumador de sua fé. A exemplo do que aí Pedro vai fazer uma exortação aqui aos irmãos, que alguns distorcem o Evangelho. E aqui há algumas exortações que eu quero fazer para a conclusão desse texto. Desses últimos versículos. Irmãos, primeiro, nós não podemos negligenciar o conhecimento que gera vida. Nós não podemos negligenciar a salvação que nos foi entregue. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos fazer de conta que não é uma coisa séria, que o Evangelho não é uma coisa séria, que viver para Cristo não é sério. Nós não podemos viver o Evangelho como se fosse apenas
uma espécie de filosofia de vida assim, que cada um tem a sua. Não. Nós não estamos caminhando em um caminho alternativo. Porque se é alternativo, irmãos, então tem outros. E se tem outros, Cristo não é o caminho. E se Cristo não é o caminho, então o Evangelho não está dizendo a verdade. Mas se eu volto para o Evangelho e vejo que Jesus é o caminho único, e eu estou caminhando neste caminho, olhando para Cristo, logo eu não posso, negligenciar isso, eu não posso olhar para outras possibilidades e achar que talvez eu possa andar em outros lugares, em outros caminhos, em outras formas. A exortação aqui, irmãos, é para ter cuidado com as mensagens, com as pregações, com os falsos profetas em nossos tempos. Cuidado, irmãos. Se tem uma coisa que o diabo nunca fez, foi aparecer para ninguém de chifre e tridente. Não há uma única expressão na Escritura que o diabo apareça como uma espécie de demônio horrível. Não. No jardim ele conversa com Eva como dois amigos íntimos. No deserto ele se aproxima do Senhor Jesus com uma possibilidade, uma alternativa para ele. Quando ele usa Pedro, Pedro está dando um conselho a Jesus como alguém que é amigo e que quer protegê-lo de um mal que está vindo. Não, Senhor, não te faças tal coisa, não permita que tal coisa aconteça contigo. E a repreensão de Jesus é severa: para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus. Paulo diz que há um espinho, há um mensageiro de Satanás que fica ali perturbando o juízo dele o tempo todo. Mas em nenhum lugar você vê uma espécie, como Apocalipse mostra, o dragão com chifres e tudo mais, ali uma linguagem figurativa, poderosa. Mas as tentações, as mensagens que nos desviam, elas não vêm com aparência assim, tão drástica. Elas nos tiram, irmãos, aos poucos do caminho. Elas nos desviam, e como os atiradores de elite sabem, se você faz a mira, e você erra ali por 1 milímetro aqui, lá na frente ela saiu 1 quilômetro. Você errou 1 milímetro aqui, mas lá no alvo ela bateu a 1 quilômetro de distância. Se você desvia, por menos que seja, da Escritura, lá na frente você vai estar completamente distante de Cristo e do Evangelho. Cuidado com os falsos profetas, porque eles caminham entre nós. Cuidado com os falsos profetas, é Pedro chamando a atenção. Cuidado. Eles deturparam o que o irmão Paulo, o que o apóstolo Paulo escreveu. Eles deturpam tudo por causa da sua loucura, para acharem desculpas para os seus próprios pecados. E a segunda exortação que Pedro nos faz, e precisamos ter: manter a vigilância sobre nós mesmos, sobre tudo que nós temos vivido. Verso 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Tudo isso deve nos levar à maturidade. Cresçam na graça. Não na igreja aqui, tá? Batista da Graça, não. Cresçam na graça de Cristo. Sabe o que é crescer na graça? É amadurecer para aquilo que nos foi dado, de maneira que nossa vida acompanhe o Evangelho, permeado pelo Evangelho. Segunda questão, ou segunda conclusão: o tempo que temos, não importa quanto demore, o tempo que nós temos agora, não importa quanto isso vai durar, é esse o tempo que nós devemos usar para a glória de Deus.
É esse tempo que nós temos. Ah, Senhor, mas e quando é que o Senhor virá? Não importa. Não importa saber dias e estações. Não importa saber quando o Senhor virá. Ah, porque Ele vai vir em tal ano. Ah, porque tem uma profecia e tal. Não importa. Eu não quero saber que dia o Senhor vem. Eu não quero saber que ano é, qual a data. Não, Ele já disse. Estas coisas vão acontecer. Isso é o princípio das dores. Estejam atentos. O conselho do Senhor basicamente é esse. Quando vocês verem estas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. É só isso que a gente precisa saber, irmãos. Quanto mais as coisas piorarem, nós vamos saber, o Senhor está perto. O Senhor em breve vem. Então o tempo que nós temos é o tempo de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Para o que você foi chamado? Há muito tempo eu descobri que, infelizmente ou felizmente, não sei, Deus não tem um fichário de membros. Então, assim, o Senhor não chama pessoas para ser membros da igreja. O Senhor não chama ninguém para ser um ocupante de uma cadeira em um templo. Todos que são chamados para serem discípulos. Como é que a Bíblia chama os primeiros cristãos? Discípulos. Todos. E os discípulos que estavam em Samaria, e os discípulos que estavam lá em Corinto, e haviam discípulos em Éfeso, e haviam discípulos na Galácia, discípulos. Discípulos. Não membros da igreja, discípulos. Jesus chama discípulos. Discípulo é o quê? Um imitador dele, que olha para ele, olha para a sua palavra, sabe o que tem que fazer e faz como ele fez. Discípulo. Somos chamados para sermos discípulos. Então, o tempo que nós temos, usemos para sermos discípulos de Cristo. Por último, meus irmãos, que a nossa busca diária também seja por santificação e piedade contínuos. Sempre despertando todos os dias com aquela mesma sensação ansiosa, com aquela expectativa em nosso coração. Será que é hoje? Será que o Senhor vem hoje? Será que esse ano, talvez? Quem sabe o Senhor... Isaías, em uma oração belíssima, ele encerra o seu livro, encerra não, né? Mas ele encerra um dos capítulos, ou melhor, ele inicia um dos últimos capítulos do seu livro, dizendo: ah, Senhor, ó, se tremesse os céus e fervesse, como, que descesse e as águas fervessem como naqueles dias que o Senhor desceu sobre o monte, desce outra vez, Senhor, e faz notório aos teus inimigos a tua graça, o teu poder. Às vezes a gente tem a necessidade de orar assim, irmãos. Ah, Senhor, vem outra vez, mostra para esse mundo. O mundo está escarnecendo do Senhor. Os homens escarnecem, os homens menosprezam, os homens banalizam o teu nome. Há pessoas, Senhor, que se dizem discípulos e têm envergonhado o teu nome. Volta, Senhor. Vem, Senhor. Mas ao mesmo tempo, nosso coração tem que estar descansado, sabendo. Não é no nosso tempo e não será quando nós quisermos. Mas será quando o Pai, por seu próprio poder, e conforme o tempo que Ele já estabeleceu desde o princípio, disser: acabou. Encerrado. Agora está na hora de julgar o mundo. Que venha o juízo do Senhor. Que venha o dia do Senhor. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus abençoe os irmãos, que a graça do Senhor permaneça sobre suas vidas, que o Espírito Santo do Senhor nos mantenha, nos fortaleça e nos conduza por todo esse caminho até o último dia de nossas vidas. Retoma a palavra aqui em direito.